Candinho é gênio. E o jogo de Lourival está com os dias contados. A farsa do empresário finalmente começa a ruir. Convicto de que ninguém jamais descobriria seu golpe, Lourival acredita que vai enriquecer vendendo, às escondidas, os discos de Doris River, gravações feitas sem o consentimento da cantora. Mas ele não contava com um detalhe que só Candinho percebe. O caipira enxerga o que ninguém mais vê. E, pouco a pouco, junta as peças do quebra-cabeça. Ele descobre toda a tramóia do empresário pilantra. Entende que Dita foi enganada. E decide agir. Candinho se une a Dita. Não apenas para recuperar o dinheiro roubado, mas para desmascarar Lourival diante de todos. E sem perder tempo, ele parte para o confronto. Você pensou mesmo que eu ia deixar você continuar enganando a Dita desse jeito? Pois você estava muito enganado. Candinho diz isso depois de pegar o pilantra no pulo, preso na própria armadilha. Tudo começa de forma inesperada. Caminhando pelas ruas de São Paulo, Candinho nota algo estranho. Lourival está parado numa ruazinha escura, conversando com alguém, meio escondido. O caipira franze a testa. Uai! Com quem será que o Lourival tá conversando ali desse jeito? Desconfiado, ele se aproxima devagar, sem fazer barulho. Mas, de repente, Lourival se agita. Fala rápido, o rosto tenso, preocupado. E, quando Candinho finalmente chega mais perto, não há mais ninguém ali. Só Lourival. O silêncio incomoda. Candinho cruza os braços, desconfiado. Oh, Lourival, não tinha uma pessoa conversando contigo agora mesmo? Ou eu já tô ficando meio biruta? Lourival abre um sorriso ensaiado. Forçado. Se está ficando biruta, eu não sei, Candinho. Mas eu definitivamente não estava conversando com ninguém agora há pouco. O caipira não se convence. Estranho. Por quê, se você não estava conversando com ninguém? Então é você que anda falando sozinho. Eu tenho certeza do que vi. O empresário mantém o sorriso. Mas a tensão salta nos olhos. Nada disso, Candinho. Você só me pegou ensaiando. Estava treinando o que vou falar na minha próxima reunião de negócios, entende? Candinho aperta os olhos. Desconfiança pura. Ensaiando o discurso, né? Ah, entendi. Lourival aproveita a deixa. Quer encerrar logo aquela conversa. Pois bem, falando em reunião de negócios. Eu preciso ir agora mesmo. Até a próxima, Candinho. Eles se despedem. Mas Candinho não fica satisfeito. Algo não fecha. Então, sem ser notado, ele começa a seguir Lourival pelas ruas. Passo a passo. Com cuidado. E a surpresa vem logo depois. Lourival entra. Numa loja de discos musicais. Na mão, uma maleta. Candinho arregala os olhos. Mas o que esse sujeito tá fazendo aqui? E com essa maleta? Intrigado, o marido de Dita entra na loja também. Sempre escondido. Observando tudo de longe. Lá dentro, ele vê Lourival se aproximar do balcão. Abrir a maleta diante do lojista. E então, dezenas de discos de Doris River aparecem. Organizados. Prontos para a venda. Nesse momento, Candinho tem certeza. O golpe está ali, escancarado. E Lourival acaba de dar o passo que faltava para ser desmascarado. A negociação chega ao fim. Depois de entregar os discos, Lourival aperta a mão do lojista. Um aperto firme, confiante. Em seguida, o dono da loja desliza pelo balcão uma maleta abarrotada de dinheiro. Notas até a boca. Pesada. Cheia demais para disfarçar. Lourival segura a maleta com esforço. O peso chega a dificultar o caminhar. Ele se vira em direção à saída. Mas não dá nem 3 passos. Lourival. A voz surge firme, cortando o ar. Candinho está ali. Parado. Olhos atentos. Você vai me explicar agora mesmo o que foi isso que eu acabei de ver? Ou eu vou ter que perguntar lá pro homem da loja. O empresário se sobressalta. Mais uma vez, o caipira aparece onde ele menos espera. Ora, Candinho, você precisa entender. Eu tenho meus motivos para fazer as coisas desse jeito. A paciência de Candinho se esgota. Motivo?
Motivo para gravar os discos da Doris Rivers sem a Dita saber. E pegar o dinheiro todinho pra você? Ele cruza os braços. Fala logo. Porque eu tô me coçando pra saber que motivos são esses. Lourival engole em seco. Ganha tempo. Pensa. O silêncio pesa. Até que ele decide falar. Acontece, Candinho, que a Dita nunca aprovaria a gravação e a venda desse disco. Mesmo sendo uma ideia fenomenal. Ele respira fundo. Por isso eu gravei escondido. E agora estou vendendo feito água no deserto. Candinho não se move. Não se comove. Então me explica uma coisa. Agora que os discos estão vendendo, por que você não conta pra Dita? Ele dá um passo à frente. E por que esse dinheiro ainda não foi entregue pra ela? A firmeza de Candinho incomoda. Lourival tenta manter o controle. Pra isso, também tem um motivo. Um bom motivo. Ele hesita. Procura as palavras. Pra preservar a Dita. Candinho franze a testa. Preservar? Preservar como assim? Ele balança a cabeça. Essa história não tá fazendo muito sentido, não. O empresário se apressa em explicar. Pense comigo, Candinho. Eu acreditava que esse disco ia dar certo. Mas, se desse tudo errado, bastaria não avisar a Dita. Assim ela não esquentaria a cabeça. Candinho ouve em silêncio. Mas não se dá por satisfeito. E o dinheiro? O dinheiro que você não tá entregando pra ela? A voz sai baixa, mas firme. Esse dinheiro é dela, não é? Lourival começa a suar. O nervosismo denuncia. Mas é claro que é dela. Ele aperta a alça da maleta. O que eu tô fazendo é só depositar tudo numa conta segura no banco. Depois que todas as questões de impostos forem resolvidas, eu entrego tudo pra Dita. Candinho fica em silêncio por alguns segundos. Olha para a maleta. Olha para Lourival. Então diz apenas: entendi. O empresário acredita que venceu aquela conversa. Respira aliviado. Força um sorriso. Enfim, Candinho. Agora eu preciso ir. Ele ajusta a maleta. Ainda tenho que passar no banco para depositar esse dinheiro. E você sabe, uma ida ao banco pode ser demorada. Lourival se afasta, convencido de que conseguiu se livrar, mas Candinho permanece ali, parado, observando, pensativo, porque, apesar das palavras, algo ainda não fecha. Candinho finge aceitar a despedida, assente com a cabeça, não demonstra nada, mas por dentro, a desconfiança só cresce. Ele observa Lourival se afastar com a maleta pesada. Espera alguns segundos. Então, volta a segui-lo. Sorrateiro. Cauteloso. Minutos se passam. E logo fica claro. Lourival não está indo para o banco. O caminho é outro. Direção oposta. Ué, Candinho pensa. Isso aí não leva para banco nenhum. O empresário segue em direção à hospedagem. Mas, ao passar novamente pela mesma ruazinha escura de antes, algo acontece. Uma mão surge da sombra. Segura Lourival pelo braço. Uma voz masculina pergunta, em tom baixo: nós não tínhamos mais uma reunião hoje? Para falar dessa maleta aí na sua mão? Lourival se assusta. Olha para os lados, nervoso. Vamos ter que adiar essa conversa. Candinho tá de olho em mim. A resposta vem em forma de riso. O caipira? Você só pode estar brincando. A voz soa debochada. Você acha mesmo que aquele idiota pode ser um problema? Escondido, Candinho sente um arrepio. Essa voz. Ele franze a testa. É a mesma sensação que eu tive mais cedo, quando ouvi aquela conversa. O coração aperta. Eu conheço essa voz. Conheço bem demais. Ele se move com cuidado. Muda o ângulo. Se aproxima mais um pouco, até que consegue ver o rosto do homem misterioso. E completa, em pensamento, surpreso. O bigodim. Exatamente como suspeitava. Ali, diante dele, estão Lourival. E ninguém menos que Ernesto. Os dois conversam como velhos conhecidos. Íntimos. À vontade. Isso só aumenta a desconfiança de Candinho. Mas o que será que o traste do Lourival tá conversando com o bigodim? Eu sempre pensei que um não gostava do outro. Ele prende a respiração.
Se esforça para ouvir. E escuta Lourival dizer, em tom sério: qualquer idiota pode ser um problema. Ele estava me seguindo mais cedo. Me viu vendendo os discos. Ernesto reage na hora. Ora, mas como você foi cometer um erro tão bobo? Ele faz um gesto em direção à maleta. Ele te viu pegando dinheiro? Lourival confirma, sem negar. Viu. Veio até me confrontar. O bigodudo arqueia a sobrancelha. E então? Como é que você ainda tá com essa maleta? Lourival solta uma risada curta, cheia de desprezo. Simples. Ele ajeita a alça da maleta. Como você mesmo disse, Candinho é mesmo um idiota. Escondido na sombra, Candinho escuta tudo. Em silêncio. Agora, não restam mais dúvidas. Ele já sabe exatamente com quem está lidando. Então eu falei um monte de desculpa. E ele caiu feito um patinho. Lourival termina a frase rindo baixo. Ernesto ri junto. Satisfeito. Bate no ombro do parceiro. Ótimo trabalho. Bigode de gato. O sorriso de Lourival desaparece na mesma hora. Ele encara Ernesto. Sério. Primeiramente. Já falei pra não me chamar mais disso. A voz sai fria. Aqui eu não sou mais seu capanga, como antigamente. Aqui eu sou Lourival. Empresário de sucesso. Ele se inclina um pouco à frente. E não esquece. A gente não pode ser visto junto. Ernesto dá de ombros. Continua rindo baixo. Certo, certo, senhor empresário. Ele aponta para a maleta. Só preciso receber o meu dinheiro. Depois disso, cada um segue pro seu lado. Enquanto fala, Ernesto estende a mão. Agarra a alça da maleta. Tenta puxar. Mas Lourival reage rápido. Afasta a maleta do alcance dele. Calma lá. Eu ainda nem contei o dinheiro. Ele segura firme. Vou levar a maleta pro meu quarto hoje. Amanhã a gente divide tudo direitinho. Ernesto observa em silêncio. O olhar desconfiado. Pensa por alguns segundos. Depois. Recuar. Ótimo. Vou confiar em você. Ele aponta o dedo. Mas não tenta passar a perna em mim, rapazinho. Lourival sorri. Dessa vez. Confiante. Ele se aproxima. Dá um abraço apertado no parceiro. Não vou. Você sabe que eu sou fiel aos meus parceiros de crime, Ernesto. Os dois se soltam. Trocam um último olhar cúmplice. E então, cada um segue para um lado diferente. Escondido na sombra, Candinho observa tudo. Paralisado. Em choque. Ele leva a mão ao peito. Então quer dizer que esse tempo todo, o Lourival não estava querendo ajudar a dita coisa nenhuma. A indignação cresce. Ele era junto com o Bigodim, para roubar todo o dinheiro que a dita fizer com a voz dela. Candinho respira fundo. Os olhos se endurecem. Ora, mas eu não posso deixar isso acontecer. Decidido, ele volta a seguir Lourival. Vê o falso empresário entrar na hospedagem. A maleta sempre junto. Dando a volta no prédio, Candinho se esgueira até uma janela. Espia com cuidado. Lá dentro, Lourival se deita. Coloca a maleta ao lado da cama. Como se fosse um tesouro. Candinho sorri. Um sorriso esperto. Malicioso. Já sei como vou te pegar no pulo. Ele se afasta devagar. E aí você vai ver. Quem é que vai cair feito um patinho? No dia seguinte, Lourival acorda feliz da vida. Espreguiça-se na cama. Convencido de que tudo deu certo. Que belo dia para ficar rico enganando os outros. Ele se levanta tranquilo. Seguro de si. Sem imaginar que aquele dia, diferente do que pensa, está longe de ser um bom dia para ele. Assim que se levanta da cama, ainda sonolento e satisfeito, Lourival vai direto ao lugar onde deixou a maleta. Quer conferir o dinheiro. Quer sentir o peso da vitória. Mas, ao olhar para o chão, a maleta não está mais ali. O quê? O sorriso desaparece. O coração dispara. Desesperado, ele se abaixa. Olha embaixo da cama. Olha ao redor do quarto. Nada. Não, não, não. Sem pensar duas vezes, ele calça os sapatos às pressas. Mas, no instante em que enfia os pés. Ah! Ele grita. Uma sensação fria e pegajosa cobre os dedos.
Mas que porcaria é essa? De onde veio essa lama? Confuso, ele puxa os pés para fora. Os sapatos estão cheios de barro. Eu não passei por lama nenhuma ontem. O pânico aumenta. Descalço mesmo, Lourival tenta correr até a porta. Mas a lama espalhada no chão gruda nos pés. Ele escorrega. E cai. Cai feio. Estatelado no chão. Droga! Com dificuldade, ele se levanta. Cambaleando. O desespero toma conta. Ladrão! Alguém roubou o meu dinheiro. Pega, ladrão! Depois de muito esforço, ele consegue abrir a porta do quarto. Avança, decidido a sair correndo pelo corredor. Mas no exato momento em que dá o primeiro passo, tropeça. O corpo vai para frente. Sem controle. E ele cai ainda pior do que antes. No chão, à sua frente. A maleta. Posicionada ali de propósito. Antes que ele consiga reagir, uma voz feminina ecoa, carregada de deboche. Não precisa mais gritar, não. Porque o ladrão já foi pego. Uma pausa. E eu também já peguei o meu dinheiro de volta. Lourival levanta o rosto, atordoado. E então vê Candinho e Dita. Os dois parados diante dele. Olhares duros. Cheios de decepção e raiva. Candinho dá um passo à frente. Você pensou mesmo que eu ia deixar você continuar enganando a Dita desse jeito? Pois você estava muito errado. Lourival tenta falar. A voz falha. Gagueja. Cê Candinho. Eu achei que você tivesse entendido. Eu te expliquei meus motivos. Mas Candinho corta na mesma hora. Entendi sim. Entendi tudo. Ele aponta o dedo. Entendi direitinho quando vi você conversando com o Bigodinho. Falando que vocês dois não passam de parceiro de bandido. Sem saída, derrotado, Lourival se arrasta pelo chão. Vai até os pés de Dita. Dita, deixa eu te explicar o que tá acontecendo. Ela dá um passo para trás. O rosto fechado. O olhar cheio de nojo. Não. A voz sai firme. Eu não quero ouvir nada de você. Ela respira fundo. Você me enganou, Lourival. Você usou a coisa que eu mais amo no mundo. O meu canto. A dor vira indignação. Você usou a minha voz para me roubar. Para pegar o meu dinheiro. Ela o encara, sem piedade. Você merece apodrecer na cadeia. Ao ouvir isso, os olhos de Lourival se arregalam. Se cadeia? Como assim cadeia? Que história é essa? O desespero toma conta. Candinho observa a cena. E então, sorri. Um sorriso calmo. Seguro. Isso. Ele cruza os braços. Você vai descobrir é agora. E, ao ouvir essas palavras, policiais surgem pelo corredor. Passos firmes. Uniformes à vista. Em poucos segundos, eles cercam Lourival. Seguram seus braços. E começam a algemá-lo. O falso empresário entra em desespero. Não, por favor. Eu não posso ser preso. Ele se debate, quase em pânico. Eu me arrependo do que eu fiz. Eu devolvo todo o dinheiro. Eu entrego o Ernesto. Eu confesso tudo. A voz sai trêmula. Só não me levem preso. Eu tenho inimigos na cadeia. Dita observa a cena sem dar um passo à frente. Sem piedade. Sem hesitar. Ah, vai contar tudo sim. Ela cruza os braços. Mas vai contar lá. Atrás das grades. Lourival é arrastado pelo corredor. Gritando. Implorando. Até desaparecer de vista. O silêncio toma conta do lugar. Agora, só Candinho e Dita permanecem ali. Dita se abaixa. Pega a maleta em mãos. Sente o peso. Esse dinheiro pode até ter vindo daquele bandido. Desse negócio sujo com os discos da Doris River. Ela ergue o olhar. Mas quem fez tudo isso foi a minha voz. Respira fundo. E a gente vai usar esse dinheiro pra coisa boa. Candinho sorri. Emocionado. Dita se aproxima dele. Nós vamos reconstruir a fábrica de biscoitos Policarpo. Os olhos de Candinho se enchem de brilho. Sem dizer nada, ele a puxa para perto. E os dois se beijam. Um beijo forte. Verdadeiro. Cheio de amor. Ali, naquele corredor simples, nasce uma nova fase. Uma nova esperança. Uma nova felicidade. Para Candinho. Para Dita.
e para tudo aquilo que eles construíram juntos.